Olá, meus queridos paroquianos virtuais. Estamos aqui de volta ao nosso ambiente normal aqui do nosso canal, ao ar livre, como eu gosto muito. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre a comunhão. Por acaso, alguém no Instagram me fez essa pergunta: Padre, eu posso mastigar a hóstia na hora da comunhão? Eu achei essa pergunta bem simples, né? Eu disse que não pode. E quando eu disse que não, inúmeras pessoas vieram me questionar porque tinham aprendido exatamente o contrário, não só que podia, mas que devia, e com argumentos até bíblicos, teológicos, né? E eu estranhei muito, mas eu me lembrei que existe uma razão por que as pessoas cometem esse erro. Mas antes eu vou contar uma história. Então, quando eu era criança, adolescente, né, eu fiz minha primeira comunhão já adolescente. Então, a minha catequista era uma senhora chamada Donária, e era uma excelente catequista, e ela, nas últimas instruções, antes da primeira comunhão, ela disse: olha, cuidado, não pode mastigar a hóstia. E eu segui essas instruções desde a minha primeira Eucaristia. Mais adiante, alguns anos depois, não sei quanto tempo depois, conversando com um sacerdote, então ele me disse a seguinte frase: não, isso é escrúpulo da sua catequista, não precisa desse escrúpulo, né? Não sei se eu falei na confissão, não sei por que eu comentei sobre isso, e ele me disse que isso era escrúpulo. Mas eu não via e continuo não vendo nenhuma necessidade, né, para mastigar uma pequena hóstia, basta engolir. Porém, quando eu entrei no seminário, eu comecei a perceber, né, e depois, com o passar dos anos, hoje eu entendo, é o que eu vou explicar para você, que nas últimas décadas, né, surgiu uma corrente teológica, uma corrente de pensamento que dessacraliza as coisas santas, as coisas sagradas, os sacramentos, tornando o homem o centro de tudo. Então, essa visão mostra a missa como um banquete, uma refeição, onde se celebra a vida, celebra o homem, né? Então, o homem que leva os seus dons, é tudo centralizado no homem e muitas vezes centralizado naquele que está à frente, né? Que é o sacerdote. Então, ele acaba sendo um maestro, né? O centro da celebração. Essa tendência dessacralizante, ela está presente em algumas músicas, em alguns hinos que se cantam na igreja, que se fala da missa apenas como refeição, como celebração da partilha, né, colocando em dúvida, por exemplo, os milagres. Está presente quando a confissão se torna um bate-papo descontraído para se rir, quase como uma conversa entre amigos, né? E não tem aquele sentido da penitência, da humilhação diante de Deus, né? Da humildade, e em diversas outras coisas. Mas especialmente na Eucaristia, uma tendência a se exagerar, a se evidenciar demais que aquilo seria uma festa, uma refeição, e a Eucaristia um pão comum. Embora não se fale isso, mas se age como se fosse um pão comum. Ora, o pão comum a gente mastiga, né? A gente mastiga o macarrão, a carne, qualquer outro alimento, então o pão comum a gente mastiga. Porém, essa não é a tradição da igreja. Então, a tradição da igreja, em tempos imemoriais, né, considerando a grandeza, a grandiosidade, a sacralidade da Eucaristia como a coisa mais sagrada que nós temos, é o corpo e o sangue do nosso Salvador. Então sempre orientou os fiéis a nunca mastigarem a hóstia, nunca tocarem com os dentes o Santíssimo Sacramento, por dois motivos que eu vou lhe explicar agora. Então, o primeiro motivo é o respeito, é a compreensão de que aquilo ali não é um alimento do corpo, né, mas o alimento da alma, é uma coisa sagrada. Então, por respeito, deve ter essa diferença entre o alimento comum e o Santíssimo Sacramento. E o segundo, esse é o modo espiritual, né, a razão espiritual, e existe uma razão prática,
E eu vou lhe dar um exemplo. A razão prática é porque quando você come, fica restos de alimentos na sua boca, nos seus dentes, né? Então, principalmente nos seus dentes. Eu vou lhe dar um exemplo concreto sobre isso. Uma vez uma pessoa veio pedir confissão e esta pessoa estava muito angustiada porque ela tinha comungado e tinha feito essa prática, né, de mastigar a hóstia, e ela esqueceu e logo após a missa ela foi escovar os dentes e ela, na hora de cuspir na pia, ela percebeu que ela tinha cuspido um fragmento de pão. Ela ficou apavorada, eu também, né? Realmente eu também, não foi culpa da pessoa, né? Então realmente a pessoa fez sem querer, mas você já imaginou, nós temos cáries, né? Nós temos buraquinhos nos dentes, nós temos abertura entre os dentes. Você já pensou se você mastiga o Santíssimo Sacramento e fica coisa que não sai com a água, né? Se você bebe água, não sai, né? Tenta beber água e ver se seus dentes ficam limpos, né? Só sai quando você escova, né? Então, além de ser uma falta de respeito, pode ser um grandíssimo sacrilégio, ok? Então, por favor, se você tem essa prática, né, de tocar com os dentes, de morder a hóstia, nunca mais faça isso. Engula assim como você recebe. E alguém pode argumentar, mas padre, não significa tomar e comer, não se fala de comer. Olha, comer não é sinônimo de mastigar, né? Porque eu mastigo chiclete, mas eu não engulo chiclete. Comer é sinônimo de colocar para dentro, né? De engolir, né? Então você pode mastigar, sei lá, uma cana, você pode mastigar um chiclete e cuspir depois, né? Então, mastigar não é sinônimo de comer, tá bom? Então espero que tenha ficado bem claro esse ensinamento. Eu entendo que você talvez tenha recebido, como eu recebi, isso até de um sacerdote, né? Mas isso vem desta tendência dessacralizante, né? Dessa tendência a colocar as coisas todas no nível muito humano. E, na verdade, são coisas sublimes, são coisas divinas e devem permanecer divinas. E aí, gostou do ensinamento de hoje? Se você não faz parte da nossa família espiritual, da nossa paróquia virtual, inscreva-se aqui no nosso canal e veja as muitas formações sobre doutrina católica, sobre o ensinamento da Santa Igreja. E eu queria fazer um último convite para você. Eu tenho um trabalho com as pessoas que têm problemas de consciência, ou seja, que não sabem discernir o pecado mortal do venial, que acham que estão sempre em pecado, que sentem aquela angústia na comunhão, na confissão. Então, se você tem esse problema, se você tem essa dificuldade, melhor dizendo, eu vou deixar aqui no primeiro link, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link para você entrar na nossa lista de e-mails ou no nosso Telegram, onde eu coloco formações específicas sobre esse assunto que pode lhe ajudar bastante. Então, Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Se a muriçoca deixar.